paz do Senhor Jesus. Que bom ter a sua companhia para mais uma vez compartilhar algo do coração de Deus para o seu e para o meu coração. Algo que o Espírito Santo trouxe para a minha vida e eu quero compartilhar contigo. E gaste alguns minutinhos. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado, que você vai ser edificado através dessa mensagem. Um texto bíblico que se encontra em 2 Reis, no capítulo de número 4, e o versículo ali de número 39, então diz assim: Então saiu um homem do campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa, encheu de coloquíntidas, e veio e a cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Amém? Esse texto ele é muito interessante, que ele traz um dia em que Eliseu se reuniu com os profetas, os filhos dos profetas estavam todos assentados, porém naquele tempo a Bíblia nos diz de um tempo de crise, um tempo de seca, um tempo de fome. Então eles se reuniram e puseram a panela no fogo e não tinha nada para servir, mas logo um dos filhos correu e saiu ao campo para apanhar ervas, para apanhar alguma coisa para que pusesse a mesa para eles comer. Deixou-se a panela no fogo e foi lá. O moço foi lá, achou uma parreira lá, cortou ervas e trouxe e pôs dentro da panela. E na hora de comer, alguém descobre que tinha morte na panela. Esse texto é interessante, que eu acho lindo nesse texto, é a empolgação talvez daquele moço, quando falou, opa, tá faltando alguma coisa. Aí o moço sai lá, sai correndo, sai apressado, sai para ir para o campo, sai para trabalhar. Isso fala de disposição, essa disposição, a vontade que nós temos que ter para fazer a obra, para fazer a vontade do Senhor. Mas algo nos chama a atenção nesse contexto, é que nem todas as vezes que temos boa vontade, não é porque estamos cheios de boa vontade que estamos fazendo o correto. Muitas das vezes falta instrução. Aquele moço, ele saiu para o campo, mas não tinha instrução. Às vezes estamos tentando fazer a coisa certa da maneira errada. Você lembra? Só para te lembrar algo, você lembra de Davi tentando trazer a arca para Jerusalém? Era a coisa certa, mas da maneira errada. Você já pegou num contexto e você deve ter ouvido falar de, por exemplo, alguém começar a engasgar, passar mal e de repente alguém vai acudir. Você sabe que se não acudir, se não tentar ajudar da maneira correta, você pode até matar essa pessoa. Já viu alguém de repente passando mal e você não sabe do que é, e de repente você dá um remédio e vai ver, daqui a pouco o remédio faz mal. É a boa intenção da maneira correta. Busque instrução para fazer certo. Mas uma das coisas que também nos chama a atenção é acerca da panela. Esse texto ele é muito rico e eu quero falar um pouquinho sobre panela. A panela foi posta no fogo. Essa panela, ela pode ser de barro, ela pode ser de ferro, ela pode ser de alumínio, ela pode ser de cobre, tantas estruturas, tantos modos podem ser as panelas. Mas eu não quero falar da estrutura. O Espírito Santo me trouxe neste momento para falar com você acerca do que está dentro da panela. Talvez outro dia a gente fale da estrutura da panela. Mas a minha preocupação e o Espírito Santo nos alerta sobre o que estamos colocando dentro da panela. Aleluia! Quantas das vezes nós estamos agregando coisas para as nossas vidas? Sabe por quê? Porque essa panela ela pode ser uma nação. Você sabe que aquelas pessoas que estão na liderança, quem coloca é você. É a panela chamada nação. E nós estamos escolhendo, através dos nossos votos, quem nós colocamos lá.
E cuidado com aquilo que você escolhe para te liderar. Há uma parábola e é como se fosse a vinha não quer, quando a vinha não quer liderar, quando a oliveira não quer liderar, sabe quem vem liderar? É o espinheiro. Quando o espinheiro lidera, a gente sofre. Mas é porque às vezes nós não escolhemos certo. Nós somos aquele que estamos colocando coisas nas panelas da nossa juventude. E a gente precisa prepará-los para que amanhã exerçam cargos de liderança, tanto política como aí na área econômica, em todas as áreas, nas áreas sociais. Mas nós estamos agregando coisas para as panelas deles. Eu e você somos responsáveis. Então, cuidado com aquilo que você está colocando, ensinando para a sociedade. Existe uma panela chamada igreja, que muitas das vezes nós estamos colocando tantas coisas dentro. E vamos enchendo de tanta coisa que igreja tem hora que nem parece mais que é igreja. Nós não sabemos às vezes se estamos no mundo ou se estamos na igreja, porque tantas coisas são agregadas. Existe uma panela chamada sua família e você é responsável por aquilo que você está agregando a ela, aquilo que dia a dia você tem colocado, trazido de fora e colocado para dentro. Chorabás. E o pior, existe uma panela chamada sua vida. A sua vida. E todo dia você vai pegar a erva e coloca dentro, agrega sempre alguma coisa. E aquilo que você está agregando para a tua vida, aquilo que você está colocando para ser preparado, está trazendo vida ou vai gerar morte? O problema é que o problema é que o mal nunca vem em forma de mal. Você sabe o que é o pecado? O pecado é o luto disfarçado de festa. Às vezes a gente está trazendo festa, mas daqui a pouco a gente descobre que é morte. Chorabás. É muita coisa. A Bíblia vai nos dizer que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o final é de morte. O que você está trazendo para a tua casa? O problema é que às vezes a gente traz e nem percebe. Tem coisas que só vão fazer mal no amanhã bem distante. É igual comer comida gordurosa. Tem gente que se delicia com aquele monte de gordura. Mas daqui a 10, 15 anos, ele está fazendo cateterismo. Porque as veias estão entupidas. Ei, chorabás. Tem comida espiritual que é da mesma maneira. Tem coisas espirituais que são da mesma forma. A gente come hoje e só vai sofrer amanhã. Nós somos responsáveis por uma igreja, nós somos responsáveis por uma família, nós somos responsáveis por uma sociedade. E cuidado com aquilo que você compartilha. Cuidado com aquilo que você divide, porque muitas vezes nós não conhecemos a procedência e estamos espalhando mal. Estamos colocando mal na panela chamada igreja, na panela chamada sociedade. Existem coisas que depois de feita, elas são mais difíceis de arrumar. É como um travesseiro de pena. Depois que você joga, é difícil para você pegar todas as penas e colocar de novo. Não vai ser mais a mesma coisa. É como um cristal quebrado. Depois que quebrou, não dá para juntar cacos. Você foi chamado para edificar. Não foi para destruir. O inimigo está usando pessoas para espalhar o joio no meio do trigo, o joio no meio da igreja, o joio no meio da família. Só que é tão parecido, né?
vai esparramando achando que é bom, mas o final é de morte. O final é de morte. O que você está pondo na panela? Já parou para analisar? O que é que você está trazendo para dentro da sua casa? O que é que você tem dado para os teus filhos? Às vezes a gente deixa a lá vão ter, a vontade é ensinar e vai jogando na frente da televisão, vai jogando ali para um monte de jogos e a cabeça vai se enchendo e nós não percebemos que estamos plantando sementes ruins. Mas o moço vai lá, pega, sem instrução, sem conhecimento. Deixa eu abrir um parênteses. Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que dá. Deus dá instrução. A palavra traz o conhecimento. Nós precisamos julgar entre aquilo que é bom e aquilo que é mal, para sabermos o que colocarmos dentro da nossa casa. Mas o moço trouxe. De repente a panela está fervendo, ele joga lá dentro e está pronto o caldo. Rapidinho. É erva, cozinha rápido. E está pronto. E agora eles estão comendo. Eles estão comendo e de repente alguém grita: ei, tem morte na panela. Havia ali ainda alguém que tinha conhecimento. E esse conhecimento é sensibilidade para sentir sabor. Esse conhecimento é sensibilidade para perceber que havia algo. Isso chama-se diagnóstico precoce. Nós precisamos, o mundo está carente de pessoas com sensibilidade ao Espírito Santo. Pessoas que dão voz, pessoas que dão vez ao Espírito Santo. Quantas das vezes ele está falando, ele está nos indicando para algo e nós estamos andando segundo os nossos próprios conselhos, andando segundo as nossas próprias vontades e não damos voz nem vez para o Espírito Santo. Ei, para de andar sobre o seu conhecimento, parece que você sabe tudo, né? Parece que você eu tenho muito conhecimento, eu tenho muita experiência. Você lembra de Samuel? Samuel tinha muito conhecimento. De repente ele chega para escolher os filhos de Jessé, mas ele chegou diante daquele que sabe tudo. Samuel sabia muito, olhou, esse pote é esse, é aquele. Deus fala: ei, você sabe muito, mas eu sei tudo. Tem coisa que você ainda não sabe. Então você está com dúvida. Não anda pelo seu conhecimento. Pergunta para aquele que sabe tudo. Pergunta para o Pai que ele sabe tudo. Quando ocorre um diagnóstico precoce, por exemplo, do câncer, aleluias, é mais fácil o tratamento. Mas quando vai se deixando as coisas irem, vai se tornando cada dia mais difíceis. Ei, mas o Espírito Santo está te indicando hoje, está dizendo hoje: ei, é tempo de avaliar o que está dentro da casa, é tempo de avaliar o que está dentro da igreja, é tempo de avaliar o que está dentro da sua família, é tempo de avaliar o que está dentro da sua vida. Ah, chorabás. Deixa o Espírito Santo passear em cada lugar, em cada área, em cada instância. E dê ouvido para aquilo que ele está falando. Tem coisas que precisam ser arrancadas. Tem coisas que precisam ser tiradas. Para que o mal não cresça. Para que o mal não prevaleça. Mas a Bíblia diz que quando alguém grita, de repente Eliseu se levanta com uma farinha. Fala: ei, traz farinha. Engraçado, né? Não tinha nada, mas tinha farinha. Talvez você, na sua casa, está dizendo: ah, Senhor, eu já perdi tudo. Perdi a esperança, a alegria. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ainda tem farinha aí. Você sabe o que é farinha? Farinha é considerado um elemento transformador.
Ela vai pegar algo líquido e transformar em algo grosso. Ela vai pegar um caldo, ela vai pegar um caldo de um osso e vai transformar num pirão. Ela vai pegar algo que você comia e era instantâneo, daqui a pouco você tinha fome, e vai transformar em algo que te dá sustância. A farinha é o elemento transformador. Ela muda, ela é capaz de mudar estrutura. E talvez hoje esteja faltando farinha na sua vida, na sua família, no seu casamento. O Senhor está dizendo: ei, deixa eu entrar com um elemento transformador. Eu sou a farinha da sua vida, eu sou a farinha do seu casamento. Eu sou a farinha. Chega de colocar tantas coisinhas, trazer coisas lá de fora, coisas mundanas, coisas esquisitas, para tentar viver bem com seu marido, com a sua esposa. Ei, deixa Jesus entrar aí, deixa ele mudar a estrutura. Ei, para de colocar coisas diferentes aí no meio da tua família. Coloca jejum, coloca oração, coloca adoração, coloca propósito. Ei, há quanto tempo você não liga um rádio, você não liga até mesmo um celular dentro da sua casa e põe um louvor, uma pregação? Só tem esses negócios estranhos, esquisitos que você anda ouvindo aí. Ou na igreja você ouve louvor e lá fora você ouve outras coisas. Ai, chorabás. E você fica dizendo: Deus, faz alguma coisa na minha casa. Jesus está dizendo: então deixa eu mudar a estrutura. Deixa eu mudar os conceitos. Deixa eu mudar os princípios. Você quer ficar no raso bebendo esse caldinho, mas esse caldinho vai te levar à morte. Alá, chorabadagasurabás. Deixa eu mudar a estrutura. Talvez a farinha que precisa entrar aí é um pedido de perdão. Talvez a farinha que precisa entrar aí, sabe o que é? É um eu te perdoo. Ou até mesmo a farinha que falta, sabe, seja dizer eu te amo. Ai, arabadagassorabás. Deixa a farinha entrar aí. Deixa a farinha entrar aí. Deixa a estrutura ser mudada. Todos puderam comer depois que se colocou farinha. Tem coisas na sua vida, aí no ambiente, no cotidiano, que precisam ser mudadas, precisam ser arrancadas. Outras serão transformadas se você deixar. Assim eu oro para a sua vida, papai querido. Ajuda esse meu irmão, essa minha irmã, Senhor. Papai querido, a passar, Senhor Deus, Senhor Deus, a abrir os olhos para entender aquilo que é bom, aquilo que é ruim, Pai, dar instrução, papai, dar conhecimento, Senhor, e que o Senhor possa entrar, Senhor Deus, como farinha, Senhor Deus, nessa vida, Senhor, nesta casa, Pai, nesse ambiente, Pai, nesta família, Pai, nesse casamento, papai, e mudar a estrutura, Pai, mudar pensamentos, Pai. Senhor, Tu és fiel, Pai. Tu és aquele que transforma, Pai. O Senhor transformou a água em vinho, Pai. E o Senhor transformou aquele caldo que era para a morte em algo de sustento, em algo que dava vida, Pai. Vai transformando, Pai, aquele que me ouve, aquela situação, aquela família, aquele ambiente, Pai, aquela casa, para a glória e honra do Teu nome. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. E que, se possível e você quiser, seja bênção para mais alguém compartilhando essa mensagem. E que Deus te abençoe. Até a próxima.